Estamos fazendo um estudo sobre os frutos do Espírito e a gente vai falar hoje sobre o domínio próprio. Domínio próprio que é tão necessário. Hoje vivemos continuamente necessitando de domínio próprio. Então nós queremos ser um semeador do domínio próprio, lá dentro da nossa casa e também onde a gente trabalha, onde a gente vai. Alguns têm uma desculpa que dizem o seguinte: eu não aguento mais, eu tenho que estourar. Se eu não estourar, não extravasar, na linguagem psicológica se diz, se eu não sublimar. A linguagem mais bonita, não estourar. Então, se eu não estourar, não tem jeito, eu morro. Aí a gente tem que aprender com o Espírito Santo de Deus a nos controlarmos. Às vezes, de um grito errado, você perde a boiada, né? Então a gente tem que aprender o grito certo. E o grito certo é no comando do Espírito Santo. Eu gostaria de ler dois textos. Um texto que fala sobre o domínio próprio a respeito dos desejos da carne em termos sexual, né? E também o outro que fala sobre a prática do amor que a gente precisa ter. Então, os dois envolvem amor, né? Então, eu gostaria que abríssemos a Bíblia, primeiramente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Os irmãos acharam, amém? Os irmãos ficaram calados, porque acho que não acharam ainda. Ao invés, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de que quanto à instrução vos demos por parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Agora a gente vai para um outro texto, que está em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Do versículo 9 até o versículo... Romanos 12, do 9 até o versículo
21. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, para cumprir esses dois propósitos, é preciso que a gente viva o domínio próprio. Sabe, amados, que nós falamos sobre semear a paz, depois vimos que devemos semear alegria em meio à tristeza, depois devemos semear a mansidão em meio à violência, e hoje nós vamos falar sobre semear o domínio próprio, ou viver esse domínio próprio, né? Penso que é de extrema importância refletirmos sobre esta qualidade, ou fruto do Espírito Santo. Quero dizer aos irmãos que essa qualidade não é nossa própria, ela é uma manifestação do Espírito à medida que há uma submissão, à medida que a gente reconhece inteiramente que o Espírito deva dirigir a nossa vida. Aí é aí que está o problema, que volta e meia nós queremos dirigir do nosso jeito. Quando eu faço dirigir na nossa vida, eu falo de todos os aspectos. Eu tenho um vizinho ruim. Não é que eu tenho um vizinho ruim, estou dando um exemplo. Eu tenho um vizinho ruim, e ele sempre faz uma coisa que não me desagrada. Então, eu devo responder à altura. Este é o meu pensamento humano, carnal. Aí a velha natureza diz assim: por que você não dá resposta à altura? Mas dar resposta à altura, eu tenho que o quê? Tratar ele mal, xingar, brigar com ele. Então, o Espírito me diz: não faça assim, ore por ele, espere. Aí eu tenho uma máxima, né? Eu tenho uma máxima. Toda vez quando alguém me pergunta: mas pastor, fulano de tal é assim, o que é que eu vou fazer? Eu estou com raiva dele. Eu digo: olha, quem muda coração é Deus, não sou eu. Eu posso até orar, mas mudar coração não tem jeito. Nem eu, nem você, não vai mudar coração. Então, Deus muda sim o coração. Aí, nesse caso, a gente precisa exercitar o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. O domínio próprio está inteiramente ligado à paz, à alegria e à mansidão. Paz, alegria e mansidão só tem quem tem o domínio próprio. Temos hoje um efeito terrível da falta do domínio próprio. E os exemplos são vários. Se a gente for pegar as Escrituras Sagradas, a gente vai descobrir. Pais que maltratam os filhos, né? Filhos que desobedecem aos pais, que tratam mal também os seus pais, brigas entre marido e mulher,
briga entre irmãos e irmãos, violência, como também algumas dependências que nós criamos, ou de alguém ou de alguma coisa, né? Que acreditamos que irá saciar a nossa sede e a nossa ansiedade dos tempos atuais. Podemos citar alguns exemplos disso, como a compra compulsiva. Eu estou com raiva, diz a mulher, né, do marido, mas ele me deu o cartão de crédito, eu vou lá e gasto todo o dinheiro do cartão de crédito lá no shopping. Isso é uma espécie de vingança. Então, a mulher não teve domínio próprio. Às vezes o marido diz, a mulher está uma encrenca muito grande em casa, então ele diz, olha, vá, toma aqui o cartão, vá, faça o que você quiser lá no shopping. Aí ela volta feliz, cheia de bolsa, né? Mas o rombo nas finanças ficou. Então, é preciso que haja o quê? Domínio próprio. É a compra compulsiva, também a glutonaria, comer demais. Aí eu estou gordo demais. Tem gente que faz a cirurgia bariátrica, mas não adianta de nada. Porque o estômago dele que foi diminuído, ele vai alastecer novamente, porque ele não para a boca. Então não é questão de física, é uma questão da mente, da alma, do indivíduo se controlar, né? E às vezes tem gente que é desse jeito. Faz a cirurgia bariátrica, mas continua gordo, porque não para de comer, não come o suficiente no sentido para se manter no padrão, né? É muito importante que a gente possa, na verdade, saciar esta sede de ansiedade, de comer demais. Alguns até que tem qualquer problema, então vai comer. Outros não tem bastante problema, aí vai de comer, aí faz jejum. Os dois lados são perigosos. Então é preciso que haja domínio próprio nesse sentido. Mas você diz, o lado de ficar sem comer é melhor, que o indivíduo não vai engordar, né? Mas ele pode pegar uma doença. É nesse ponto que muitos de nós temos chegado quando nos falta o domínio próprio. Há uma pergunta chave aqui. Em que área você sempre está em luta? O domínio próprio sempre perde. Às vezes você tem uma área. Então, se você tem essa área que não sustenta, é preciso orar ao Senhor. Preciso pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Hoje pela manhã eu estive lá na Aradec, trazendo uma palavra, eu vou estar lá às quintas-feiras, né? E o desejo de ouvir, de estar ali, fiquei lá 1 hora com aqueles que estão lá em recuperação, e falando sobre essa realidade do vício, como o vício é compulsivo. O indivíduo sai dali e já vem alguém chega no ouvido e diz, olha, mas rapaz, vamos lá, o negócio é bom, você sabe. E o indivíduo sabe que é ruim, porque no primeiro momento há um prazer passageiro, depois a situação é terrível, mas ele vai assim mesmo, né? Então a falta exatamente de domínio próprio. Então nós veremos o efeito de domínio próprio, é um comportamento voltado para a vontade de Jesus. É submissão à vontade de Jesus. É no outro dizer, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A vontade de Jesus é que todos nós sejamos conhecidos pelo amor, não pelo ódio ou a falta de controle. Então o Senhor quer que a gente seja
exatamente uma pessoa totalmente reta, controlada. A expressão domínio próprio procede de uma palavra grega chamada egekrateia. Ege é eu, é o eu. Krateia, o eu no domínio, o eu no controle, o eu no subjugado. É o krateia, o eikateia, egikatreia, podemos dizer assim. Então, cujo significado é autocontrole que compreende todas as formas de temperança, inclui o domínio de todos os apetites. Nós temos apetites. Temos apetite de comer, temos apetite de beber, temos apetite de beber água, temos apetite de passear, de gastar, de ter sexo. São apetites naturais que são transformados em algo que não estão coerentes com as escrituras sagradas. Então é preciso que haja o autocontrole. São os temperamentos, são as paixões que precisam ser controladas. Isto é obra do Espírito Santo na nossa vida. O autocontrole, ele se opõe tanto à fornicação, como também à impureza, à lascívia, quanto à embriaguez, às orgias, que foi mencionado aí todas as obras da carne, que está em Gálatas 5, 16 a 23. O andar no Espírito traz a facilidade de domínio, de autocontrole sobre os feitos da carne, ou os feitos da nova natureza, ou aliás, da velha natureza. Paulo em Gálatas 5,16, ele diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Andai no Espírito. É ser controlado pelo Espírito Santo. Somente o andar no Espírito vai nos capacitar a ter temperança. No texto lido, o versículo-chave é o 21, que declara: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem. Não deixes de vencer o mal. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem. Dois versículos que falam do autocontrole, ou domínio próprio, em 1 Tessalonicenses 4 e 3, diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Aqui é o prumo. Possuir o corpo em santificação e honra. Mas eu não posso fazer nada, o que eu quiser com o meu corpo? Não pode, porque o corpo não lhe pertence mais. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por preço. Agora quem tem e deve dominar o nosso corpo é o Espírito Santo. A velha natureza, às vezes, toma posse, diz: faça desse jeito. Nós precisamos ouvir o que o Espírito está falando para nós. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. No texto lido, temos várias expressões que exigem o domínio próprio para o seu exercício. Nós só conseguimos exercitar estas coisas se a gente tiver o domínio próprio. Se você quiser acompanhar, pode abrir Romanos, e a gente vai ver somente as frases, as expressões que estão dizendo aí, que a gente precisa de domínio próprio para o exercício dessas expressões. Primeiro, o versículo 9 diz: o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, tire a máscara para amar. Seja você mesmo. Ou, em outras palavras, não engane as pessoas dizendo que a ama quando você não ama. Então, a hipocrisia, essa palavra está vinculada às máscaras que ela é colocada para o indivíduo se esconder, ninguém saber que era ele.
estava na festa e tudo mais, mas ninguém sabia quem era. Então, a hipocrisia, ela mascara o amor. Tem aquela expressão, né? O indivíduo tem duas caras, né? Ele diz que me ama e tal, a cara mascarada e a outra não. A verdadeira rejeita a pessoa. A mascarada diz que gosta. Então a hipocrisia é exatamente isso. Versículo 10. Amai-vos cordialmente. O que é amar cordialmente? Você já sabe. Amar de todo o coração. Ele fala de o amor sem fingimento. E agora está falando do amor de coração. Então, o envolvimento da sua alma e do seu corpo também neste amor. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Imagine só como é que é esse negócio. Eu estou no trabalho querendo despontar no trabalho, faço de tudo lá. Mas chega alguém que eu gostaria de pular por cima dele e estar lá na frente. Mas o Espírito Santo está me dizendo que eu tenho que dizer que aquela pessoa é mais honrada do que eu. E que eu não devo fazer aquilo que eu estou pretendendo fazer, passar por cima dele para chegar lá no... Então o texto está dizendo isso, preferindo-vos em honra uns aos outros. Interessante que o texto está falando de todo mundo. Não tem ninguém melhor do que eu, ou do que eu aqui, diz o arrogante. O humilde diz, fulano de tal, cicrano é melhor do que eu. É aquela história que Jesus contou, aquela parábola dos dois que foram orar, né? O publicano e o fariseu. O fariseu bateu no peito e disse, eu não sou como este publicano. Eu oro, eu dou o dízimo, eu jejum. Não vê que eu sou um cara perfeito, eu sou superior a ele. E o publicano apenas batendo no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. E quem foi que saiu edificado? Foi o publicano que saiu edificado. Por causa da sua humildade, em reconhecer a sua pequenez. Então, queridos, nós precisamos fazer o nosso grau de comparação, não é a comparação, eu não quero me comparar com o Carlinho ali, não quero me comparar com ele. Meu grau de comparação é com o Senhor Jesus. Quando eu me comparo com Jesus, eu sou o quê? Ninguém. Ninguém. Então, eu tenho que reconhecer essa verdade, preferindo-nos em honra um com os outros, é que você se compara ao Senhor, e você diz, eu não sou ninguém, eu não mereço nada, eu sou um pobre e miserável, pecador, que fui resgatado por graça e misericórdia, não fiz nada, a mesma coisa. Então, para que isto aconteça, amado, a gente tem que pensar, ter o domínio próprio. Também o versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ah, quanta gente que murmura na tribulação. Tem que ter autocontrole. Isso é uma desgraça, eu estou passando por isso, eu não mereço. Ora, que não merece? Ó, Jesus que não mereceu, morreu por causa do meu miserável pecado. Imagine você e eu, que somos pecadores. Vamos estar reclamando? E dizendo, eu não mereço, quando você diz, eu não mereço, está dizendo, eu sou melhor do que isso, eu sou melhor do que Deus, eu sou melhor do que Jesus. Isso é o orgulho que fala assim. Então a gente tem que ser paciente na tribulação e orar com perseverança. O versículo 14 diz, abençoai os que vos perseguem. Aí o bicho pega, abençoar o que me persegue? Jesus falou sobre isso, quando ele disse lá no Sermão da Montanha, né? Se
alguém te pede a tua capa, o teu vestido, toca ali, entrega também a capa. Se te bater na face, volta também a outra. Se te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Então, o texto, no verso 14, abençoai os que vos perseguem. Amados, o abençoar não é só por palavras. O abençoar é você estar disposto a fazer aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 5, sobre ir mais 1 milha, sobre dar a outra face. Não é brincadeira isso. O versículo 16 diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Domínio próprio. Não, eu sou mais sábio do que todo mundo aqui. Já se perdeu. Não há sabedoria nenhuma. Porque a sabedoria está exatamente em temer ao Senhor. E saber que eu devo tratar os outros superior a mim mesmo. Essa é uma verdade que a gente não pratica. Isso é difícil. Quer ver alguém fazer alguma coisa com a gente já não quero nem saber dessa pessoa. Se fosse o caso, poderia até orar para ele ir para o inferno mesmo. Como aquela minha irmãzinha que me ligou: pastor, eu estou orando para o presbítero morrer, eu posso orar? Mas por que você está fazendo isso? Porque eu estou com raiva dele. Então eu sou superior a ele, eu estou pedindo a Deus que extermine o homem. Então isso é arrogância no mais alto nível. No mais alto nível. Então o texto diz: abençoai os que vos perseguem, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 16. Versículo 17: não tornei a ninguém mal por mal. Ah, rapaz, o cara pesou aqui na unha cravada, no dedão. Aí Pedro perguntou para Jesus Cristo: ô Senhor, se um indivíduo pisar na minha unha cravada 7 vezes, eu pedi perdão, perdoa ele, né? Aí Jesus Cristo disse: não somente 7, mas 70 vezes 7. Imagina isso. Mas Senhor, na minha unha cravada, aí Pedro disse assim: tem misericórdia, Senhor, de mim. Realmente, queridos, o padrão é alto, e para a gente tem que ter autocontrole nessa questão. Vê na situação de Pedro. Pedro estava ali, né? Você lembra? Eu estou trazendo bem para o particular, para que a gente possa entender mais de perto essa questão. Então Jesus estava ali para ser crucificado. Ele poderia pedir uma legião de anjos para livrá-lo. Só era Deus fazer. Aqueles soldados caíam tudinho e não conseguiriam levar Jesus para a morte, né? Mas Pedro fez o quê? Espírito de vingança. Ele não teve autocontrole naquela hora. Ele pegou a espada e alguns dizem: olha, ele decepou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Mas Pedro tinha a intenção de decepar a orelha do servo do sumo sacerdote? Pedro não tinha intenção de decepar a orelha, não, meu filho. Pedro queria cortar o pescoço do cara. O cara fez assim, bateu só na orelha. Mas Jesus mostrou a Pedro que temos que agir com um domínio próprio. E ele pegou a orelha e colocou no lugar. Então, em outras palavras, Jesus não disse nada a Pedro, mas em outras palavras, basta. Jesus está dizendo, disse para Pedro: olha Pedro, essa não é a atitude. Essa não é a atitude. Não vos vingueis a vós vezes, mas dá lugar à ira. Mas pastor, o que é isso? Dá lugar à ira. Aí o restante do versículo responde: porque a mim pertence a vingança.
eu é que retribuirei. Então não é para nós, aí o domínio próprio, nos vingarmos. Mas aquele cara que ela fez aquilo comigo, eu vou me vingar. Eu vou dar o troco. Eu não levo desaforo para casa. Eu respondo à altura. Ou pior. Mas Deus está dizendo, não responda à altura. A mim pertence a vingança, Deus disse. Eu é quem retribuirei. Eu é quem vou retribuir. Mas não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. A gente sabe que, pelo fato da traição de Judas, o que aconteceu com ele? Ele morreu enforcado e foi para o inferno. A gente sabe disso, certo? Mas nós não podemos pronunciar nenhuma palavra assim. A gente encontra da Bíblia algumas expressões. Se você ler o Salmo 69, você vai ver, Davi estava daquele jeito, aflito, dizendo um monte de coisa, mas depois ele aquietou o coração, disse, Senhor, põe-me em alto socorro, contra mim, quanto a mim, eu vou louvar o Senhor, eu vou prestar ações de graça. Eu estou no sofrimento, mas eu vou prestar ações de graça. É melhor. E imagine só você começar a orar e abençoar aquela pessoa que está lhe fazendo mal. Senhor, abençoa esta vida, não permite que caia nada de mal sobre ela, abençoa. No primeiro momento, você não quer de jeito nenhum fazer isso. A gente não quer fazer isso. Mas o Espírito Santo diz, deixa eu te guiar. Deixa eu levar você ao propósito do centro da vontade de Deus. Deixa eu frutificar através de você. Aí se você se rende ao Espírito, sim Senhor, Espírito Santo, me conduza. Aí Ele vai nos dar este fruto chamado domínio próprio, o autocontrole, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, uma proposta, vença o mal com o bem. O domínio próprio é o fruto do Espírito Santo, algo que o Espírito Santo produz em nós. Ou digo, nas novas criaturas, daqueles que nasceram de novo, é claro, na igreja do Senhor. É claro que é algo que a gente tem que ter o aprendizado, à medida que a gente anda com o Espírito, Deus vai nos dando essa capacidade de sermos autocontrolados em todos os aspectos da nossa vida. É o que nós precisamos aprender. A precipitação nos leva à loucura, mas esta total e completa rendição ao Espírito nos traz a bênção de nós termos no coração a alegria de estar servindo ao Senhor, apesar. Por isso Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 5, veja aí o que diz Jesus em Mateus capítulo 5, vamos voltar lá, Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre aqueles que sofrem nesse Sermão da Montanha, e ele diz aí, versículos 9 e 11, 9 a 11, vamos ler todos nós de uma só voz, é Jesus que falou isso, é o Senhor, o nosso Senhor, Jesus Cristo, capítulo 5 de Mateus, de 9 a 11, aliás, a 12, vamos lá, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurado, feliz, não é o feliz bobo, é o feliz consciente. Porque tem um cara que diz, não sou feliz, mas você é feliz por quê? Porque tem uma casa, porque tem dinheiro no banco, porque tem uma posição social elevada, eu sou feliz. Mas essa felicidade é passageira. Essa felicidade aqui, ela é eterna. Porque você está no centro da vontade de Deus. E o domínio próprio te leva, te induz, te encaminha para o centro da vontade de Deus. O Espírito Santo está no comando, não é você. É o Espírito Santo que está no comando. E isso, às vezes, amados, é muito difícil quando a gente fazer. Primeiro, a gente tem que reconhecer que somos limitados. Nossas limitações é algo real. Você ama sozinho? Não ama. Você consegue dizer a uma pessoa bem quando ela fala mal de você? Não, vem logo a raiz de amargura no coração, a gente quer detonar com a pessoa, porque nós somos maus. Mas, queridos, nós temos que reconhecer, eu sou limitado, eu não consigo amar, eu não consigo. E aí, Santo Espírito, toma minha vida, usa-me, tem misericórdia de mim, vê as minhas debilidades, as minhas deficiências, as minhas dificuldades, eu entrego em tuas mãos, para que o Senhor possa me dirigir. Então tem essa questão da limitação. Nós sabemos que um dos problemas mais sérios na questão do crescimento espiritual é o orgulho. O orgulho é quem levou Adão e Eva a pecar. Você vai ser igual a Deus. Igual a Deus, tranquilo, eu quero ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai ser Deus. E o orgulho nos diz isso todos os dias. Você vai ser importante, você vai ser especial, você é alguém que deve se destacar, ninguém pode passar por cima de você, não. Toda vez quando eu penso nisso, eu lembro do que dizia o Francisco Leonardo, que era reitor do seminário. Ele dizia assim: você tem a honra de ser pano de chão. Mas o que é isso? Não é isso mesmo. Deus quer que você seja pano de chão, ou seja, você sirva a quem está mais embaixo, considere os outros superiores a si mesmo. Que é fácil servir quem está em cima, mas servir quem está embaixo, ser subserviente a essa pessoa, é muito difícil. Então a gente tem que aprender. C.S. Lewis afirmou o seguinte: o orgulho é o mais completo estado da alma contra Deus. Por isso Deus resiste ao quê? Aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago capítulo 4. Então a gente precisa entender essa verdade, de que nós somos limitados, somos pecadores. Então cai o orgulho da sua vida, da minha vida, para que o Espírito Santo de Deus tome posse de nós. A segunda verdade é reconhecer que tudo o que fazemos tem consequências. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu amo hipocritamente, vou ter consequência. Se eu trato o outro somente mal, vai ter consequência na minha vida. Se eu procuro me vingar, vai ter consequência na sua vida, ou na minha vida, e na sua também.
Então é preciso que a gente preste atenção a essa realidade, reconhecer que tudo que nós fazemos há uma consequência. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E interessante que a ceifa é em abundância. O cara lança um caroço de milho, ele tem mais ou menos quantas espigas? Se ele lança um caroço, se o caroço germina, ele tem pelo menos 3 espigas no pé. Cada espiga tem quantos caroços? Eu sei que Madeleine já contou os caroços do milho. Quanto tem? Eu nunca contei. Mas você lança um caroço, nasce 3 espigas. 3 espigas. Então, é abundante. O que volta para a gente, volta em abundância. Se a gente trata o outro mal, Deus vai trazer sobre nós os resultados. Então, reconhecer que tudo que fazemos tem uma consequência. Por isso, o amor deve ser sem hipocrisia. Por isso, devemos amar de coração. Devemos ser cuidadosos, preocupados e dedicados no zelo. Sermos diligentes, empenhados naquilo que a gente está fazendo para Deus ou para qualquer pessoa. Por isso, servir em nome de Jesus. Não podemos ser remissos, negligentes, descuidados, porque vem consequências sobre a nossa vida. Temos que ser cheios de fervor. O texto diz: sede fervorosos, entusiasmados. Meu amigo, a gente tem que fazer as coisas para Jesus entusiasmado. Não, ó, eu estou aqui, mas estou quase morrendo. O que é isso, meu filho? Você está servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, que tem todo o poder. Então não é atitude. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Então, cuidado, preocupação, dedicação, disposição, diligência, empenho, no zelo pela obra do Senhor, pelas coisas de Deus, pelas vidas das pessoas, pelo trabalho onde a gente está trabalhando, está ganhando pão ali. Não, mas o patrão é ruim, não importa, o meu patrão é o Senhor, eu vou servir bem, vou abençoar o patrão, seja ele quem for. Essa tem que ser a conduta nossa. E também, mas a demonstração de negligência, descuido, isso é um mau testemunho. E Deus, na verdade, tenha autocontrole nisso. Precisamos cheio de fervor, de devoção, de entusiasmo, de espírito, servindo ao Senhor, porque a gente serve ao Senhor em tudo. Quando você lê Colossenses capítulo 3, versículo 18 ou 17, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em tudo você faz. Mas eu vou no banheiro, em nome de Jesus. Mas eu vou passear, em nome de Jesus. Gosto muito de pedalar, em nome de Jesus. Eu gosto de pescar, em nome de Jesus. Tem que ser tudo em nome de Jesus. Eu vou namorar, estou namorando em nome de Jesus. Nós não podemos desvencilhar de Jesus. Nós estamos apegados, arraigados inteiramente nele. E Paulo em Filipenses capítulo 2, ou Colossenses 2, 6 e 7. Então nós temos que prestar atenção, porque tudo que a gente faz traz consequências. Por isso a gente tem que abençoar os que nos perseguem, tem que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Temos que não cessar aos nossos próprios olhos, não tornar ninguém mal por mal, e se possível, quando depender de nós, temos que ter paz com todos os homens, não nos vingarmos a nós mesmos, mas até abençoar aquele desgraçado, você diz assim, que fez o mal para a gente. Então, abençoar ele para que ele tenha a graça de Deus na sua vida. Então, essa verdade tem que estar no nosso coração, para que o amor seja percebido no domínio próprio.
E, finalmente, lembrar com toda a realidade da verdadeira fonte. Quem é a fonte do domínio próprio? Quem é que frutifica o domínio próprio? É o Espírito Santo. Ele é a fonte. Então, queridos, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais possibilidade de nós frutificarmos este fruto que é o domínio próprio. Sabe que a fonte do amor me traz domínio próprio sobre minhas limitações. Jesus falando diz em João, está em João 4,14, mas aquele que beber da água desta água nunca terá sede. Jesus rompeu todos os paradigmas para nos abençoar, para trazer sobre nós a sua bênção. E ele disse, João 7, 37, 39, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse do Espírito que havia de receber aquele que nele cresce. Então o Espírito está em nós, o Espírito habita em nós, para produzir os frutos. Agora eu, meu filho, e vocês, nós temos que aprender a deixar-nos ser dirigido pelo Espírito Santo. Enquanto isso não acontecer na sua vida e na minha, eu quero fazer o que eu quero, eu acho que é desse jeito. A igreja tem que ser dirigida assim. A igreja tem que ser dirigida do jeito que Jesus quer. Porque ele disse, eu de mim edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, não é de Jeremias, o pastor da igreja, nem qualquer membro da igreja, nem qualquer pastor, pode ser um pós-doutorado. Ele não tem os recursos que Jesus tem. Então é Jesus quem edifica a igreja. Então eu tenho que me baixar diante da sua presença. Ele é a fonte para que a gente seja enriquecido, abençoado grandemente. Então que Ele nos abençoe. E que nós tenhamos o coração voltado para o Espírito, para termos domínio próprio. Eu quero fazer só um desafio a você. Aquela área mais difícil, o Senhor vai botar aos pés do Senhor Jesus. Vai dizer, Senhor, eu quero vencer isso. Eu quero me colocar na Tua presença. Eu sei que o Senhor pode dar o domínio próprio para mim. E eu vou receber essa bênção.